Hoje nós vamos começar um estudo bem diferente, que nós já temos tido, porque ele é mais para o lado teológico. Eu até fiz essa pergunta: o que é exegese e hermenêutica? Hein? E é o que nós vamos estudar hoje aqui, sobre exegese bíblica e a hermenêutica. Claro, depois nós vamos estudar também sobre homilética, sobre retórica, sobre esses elementos. Eu me lembro uma vez para um irmão que, da nossa igreja lá, estava comentando sobre isso, ele falou: o que é mesmo? É omelete? É de comer isso daí, pneumática? Eu falei: não, é outra coisa. Mas é algo bem interessante. Eu ouço muitas pessoas falarem o seguinte: eu leio a Bíblia, mas não entendo. E é tão simples, é só você fazer uma exegese, uma hermenêutica, que você vai compreender. Olha como é simples. Exegese e uma hermenêutica. Você tem que utilizar essas duas técnicas aí. Ah, mas é o Espírito Santo que revela? Também. Nós temos a nossa limitação, mas tem coisa que já está revelada. Aí é você que tem que saber. O Espírito Santo vai nos ensinar naquilo que nós não sabemos. E precisamos sempre da força do Espírito Santo, da liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que vai nos guiar na verdade. Então, indo mais rápido aqui para o tema. Então, o que é exegese? Então, olha, exegese, é o processo de analisar e interpretar um texto de forma cuidadosa, buscando descobrir o significado original pretendido pelo autor. Então, quando você lê um texto bíblico, não importa. A primeira coisa que você tem que analisar, você não pode pegar um texto e já querer interpretar. Você tem que entender o que o autor quis dizer com aquele texto. O que ele está falando? O que ele está dizendo? Então você tem que perguntar para o texto exatamente para quem que é que ele está falando. Quando que ele falou isso? O que ele quer dizer com isso? Então, a exegese procura fazer o quê? Entender o texto como ele for escrito, aquilo que foi falado, né? Agora, a hermenêutica já é outra coisa. É a teoria ou ciência da interpretação. Ela fornece os princípios e métodos usados para interpretar textos. Então, veja bem, exegese, você tem que entender aquilo que quem escreveu o texto quis dizer. A hermenêutica, aí assim, você vai trazer uma interpretação do texto. Mas se você já querer interpretar sem entender o que o texto queria dizer, o significado, você já vai ter uma interpretação errada. E a interpretação não pode ser minha, pessoal. Nós temos que interpretar aquilo que o texto está expondo, né? Então, qual a diferença da exegese e da hermenêutica? Bem, na verdade, na prática é o seguinte: exegese é a interpretação de um texto específico. E hermenêutica, em teoria, são princípios que orientam a interpretação. Eu acho que não tem coisa melhor do que eu perguntar para os irmãos aqui. Afinal, o que vocês entenderam que é exegese? Análise. Ah, sim. Nós temos a análise sintática
e análise morfológica do texto. Isso, análise sintática, você vai vendo o que é preposição, o que é o artigo, isso. Mas o que é exegese? Isso é a primeira palavra que você explicou, né? Isso. Você lê o texto, você precisa saber quem fala, para quem ele fala. Não, exatamente. A exegese é você entender o que o autor quis dizer. Não é interpretar ainda. Você tem que entender o que o autor quis dizer. E aí é que é muito complexo, porque quantas pessoas leem a Bíblia e não entendem? Lê e fala, eu não entendo. Mas se você não entende, você tem que ter alguém que explique. Se você não está compreendendo. E sempre nós vamos precisar de alguém que explique. Tá? Nós temos até o exemplo do... Lembra aquela história do eunuco e Filipe? Ele estava caminhando, ele estava lendo o profeta Isaías, ele era um cara rico, estudado, ele era um intelectual. Tanto é que, gente, vamos pôr assim, só pessoas muito ricas poderiam ter um pergaminho para ler alguma parte da Escritura. E para ele ter esse pergaminho é porque ele tinha muito dinheiro. Ele era um príncipe. Então ele comprou aquele pergaminho das Escrituras. E ele estava lendo. Ele não entendeu. E Deus fala o que para Felipe? Arrebata ele lá para um lugar que ele encontra com esse eunuco. E ele fala assim, olha, eu estou lendo aqui, eu não entendo. O que você está lendo? Aí ele explica, olha, eu estou lendo, ele estava lendo lá Isaías, que na época não tinha essa numeração como a de nós, hoje tem 58, que fala assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa... O que é isso? Entende? Ele não tinha como entender, mas Felipe, ele conhecia Jesus, ele conhecia a história, ele sabia do que o texto estava falando. Então, nós precisamos sim de compreensão, muitas vezes alguém vai nos explicar, mas alguém também precisou entender. Então vamos dar um exemplo, acho que não tem coisa melhor do que um exemplo. Em João 3,16. Quem pode ler João 3,16? É bem fácil, não precisa nem ler. Como que é? Isso. Exegese e hermenêutica. É quase a mesma coisa. Se tira alguma letrinha aí, vai dar... Olha, em João 3,16. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro, faça uma exegese desse texto. O que você pode falar? Não, a exegese já não é isso. Esse é que é o ponto. Olha como é bom no exemplo. A interpretação. No exegese você não vai interpretar. Nós vamos ler exatamente o que está escrito aqui. Deus. Quem que é o sujeito aí? Deus. O próprio Deus está falando o quê? Ok. Muito bem. Como que você vai fazer uma análise desse texto? Bem, então, normalmente, isso eu faço antes de eu preparar alguma coisa que eu vou pregar, eu vou ver exatamente o que o texto está dizendo. No caso desse aqui, ele tem algumas palavras aqui, que é importante eu saber o significado.
Por exemplo, o mundo. Que mundo é esse? Por que é o ser humano? O pessoal. Então, quando você vai fazer uma análise exegética desse texto, eu vou lá no grego e vou descobrir que ele está falando da palavra mundo, aqui ele usa cosmos. E é isso. Cosmos significa pessoas, gente. Tá? Não é um mundo abstrato, não é um mundo animal, não é um mundo, não. Está falando desse, do ser humano. Cosmo. Cosmo, aí você tem a palavra cosmopolita. Tá vendo? Vem de cosmos. E cosmos, às vezes, a gente pensa que é o espaço sideral. Não, somos nós aqui. Então, Deus amou esse cosmos, essas pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho. Ou seja, do que Ele está falando? De quem que Ele está falando aqui? Mas se o mundo ainda não conhece Jesus, então você pode entender um pouquinho mais assim, olha, quando eu vou lá em Gênesis, capítulo 1, fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, gente, eu já entendo que Deus amou o mundo, que deu aquele que criou o mundo junto com Ele. Para que o mundo, para quem crê, aí muda um pouquinho, quem crê o quê? Aí vem aquele que tem, crê o que é? Ter fé. Está vendo? A pessoa tem que ter fé. Você tem que ter fé. Ou seja, você vai acreditar no abstrato, no que não existe. O Peter deu exemplo aqui no começo do culto. Você está lá fora, você não vê o vento, mas você sente. Nós não vemos a Deus, mas nós sentimos a presença dele. Mas eu preciso crer, né? Para que não creia, para que todo aquele que não, nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, isso aqui está falando o texto como ele está escrito. Agora, na hermenêutica, o que seria a hermenêutica desse texto aqui? A hermenêutica diz o seguinte, olha, na verdade, o que é hermenêutica? Aí vem a interpretação. Como eu posso interpretar esse texto nos dias de hoje? Como que você interpreta esse texto? Aí sim, agora mudou. Você não vai mais analisar o cosmos ou o word, a palavra vida. Não. Nos dias de hoje, o que você entende? O que ele quis dizer? Isso. Tá vendo? Então, a hermenêutica traz nos dias, aí você vai contextualizar o texto. Hoje vai entender o que não somente eu entendo, o que esse texto quer dizer que todo mundo vai entender. Porque, gente, eu não posso eu entender uma coisa, outro entender o outro. Eu tenho que ser baseada no texto. Então, no texto, diz bem claro, como foi falado aqui, é Jesus Cristo, aqui está falando de Jesus. Quem crê em Jesus será salvo. Agora eu vou dar um texto aqui que a Liz não vai gostar. 1 Coríntios 14, 34. Cadê a Kátia? Ela nem veio no culto hoje. Olha só. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como ordena a lei. Polêmica, pastor, polêmica. Não é polêmica. E olha, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa,
seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Olha só. Então vamos, olha como não é polêmico. É só você fazer uma exegese desse texto. Exato, mas você tem que fazer uma exegese do texto para poder entender. Então, o que você pode, fazendo uma exegese desse texto, o que você pode fazer? Pergunta para o texto. O que você pode perguntar aí? Não, o 34. As mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitido falar. Por que não é permitido falar? É isso que eu quero saber. Mas analise o texto primeiro. Não, a exegese primeiro. Exegese você tem que ir lá no passado. Vamos lá para saber por que Paulo. Claro, primeiro eu tenho que saber o autor. Quem que é o sujeito da ação aqui? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para quem? Igreja de Corinto. Ele escreve para a igreja de Corinto. E ele diz o que? Olha, as mulheres estejam caladas na igreja. Aí a pergunta foi Deus que falou para ele falar? Não, isso não é exegese. Peter, está muito calado, Peter. Diga aí. Como dois objetos não podem dizer no mesmo lugar, no mesmo tempo, eu não posso falar como todo mundo fala. Isso, muito bem. Entende porque as mulheres não podem falar na igreja? Porque não para de falar. Então, Peter, agora pode falar que as mulheres todas já estão quietas. Aí não fala e a mulher começa a falar, Peter, vai logo. Mas por quê que ele fala isso? Então, não, mas eu tenho que perguntar para ele, não estou interpretando, por que ele escreveu isso? Ele era casado ou não, pastor? Fala a verdade. Olha, segundo os estudiosos, ele era rabino. Para ser rabino, você era casado. Agora, por ele falar, fique como eu, olha o que a exegese faz. Você tem que analisar a vida dele. Ele era um rabino, então ele tinha que ser casado. Ninguém que não fosse casado podia fazer parte do sinédrio. E ele fazia parte do sinédrio. Só que ele fala no outro trecho, fala assim, olha, vocês não se casem, fique como eu. Sem mulher. Então, provavelmente ele era viúvo quando ele escreveu isso daí. Tá? Mas o ponto é o seguinte, por quê? Então o que eu tenho que perguntar para o texto? Aí, olha, então você tem que perguntar para o texto, primeiro, para quem que Paulo escreveu? Para a igreja de Corinto. Ele não escreveu isso para outros povos. Gente, as cartas que ele escreveu, eu tenho que entender o seguinte, tem um problema local, ele escreve assim, olha, eu estou viajando, chegou ao meu conhecimento, olha que ele escreveu, quando nós vemos a carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, chegou ao meu conhecimento aqui, que está tendo briga entre irmãos, e os homens aí estão frequentando lugares que não pode. Vocês estão fazendo pior do que quem está lá fora. Ele fala assim, eu estou ouvindo que tem irmão processando irmão. Olha só, ele não está presente, ele estava preso. E ele manda uma carta. Só que aí ele diz o seguinte, olha, num dos textos dele, ele fala assim, olha, o que eu escrevo agora é como se eu tivesse presente.
de tal pessoa seja colocada nas mãos de Satanás. Olha só, para que Satanás destrua o corpo e ele seja salvo. Ou seja, ele nem estava lá, mas notícia, na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, mas gente, notícia corre. E chegou, quando ele estava lá, preso. Não, fica ainda lá na Grécia. Se você for na Grécia, tem a igreja de Corinto. Olha só, muito importante. Onde que é o lugar? Na Grécia. Como? Tinha muitos deuses, muita idolatria. Ao Deus desconhecido, esse que eu anuncio agora. Então, a outra questão é, muito bem, então ele está escrevendo, já é um ponto importante. Aquele povo ali, eles eram gregos, eles não eram judeus. Ele estava pregando em Corinto, claro, provavelmente tinha outros estrangeiros ali. Mas por que a mulher não podia falar na igreja? Mas não é esse caso aqui. E mesmo, ele está falando para o pessoal de Corinto, mas isso que ele está falando serve também para quem era judeu, mulheres judias. Não, pera, entender o texto. Não chegamos aí ainda. Nós chegamos. Aí é que está a interpretação do texto. O que ele quer dizer? Você tem que pensar o básico. Por que ele falou para as mulheres não falar, não é permitido falar? Não, peraí, não, calma, é uma coisa de por vez. Nesse versículo ele fala assim, olha, as mulheres sejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Pronto, isso. Exatamente, imagine só. Gente, nós temos que levar em consideração o seguinte. Pense assim, que não existia um modelo de igreja. E se existisse um modelo, no caso de Paulo, que Paulo conhecia, era o modelo lá judaico, porque ele era judeu. Ele estava ali como um missionário pregando. E como que é a igreja? Então, deixa eu entender um pouquinho, como que é a igreja, o templo? Como que funciona o templo de Israel? Você tem, então vamos primeiro pensar no templo, na igreja. Você tinha o lugar santíssimo, tinha o lugar santo, tem um lugar santo, o santo dos santos, você tinha o átrio e tinha o pátio. Tinha vários lugares. Lá fora, no pátio, quer dizer, era todo cercado, mas não podia entrar dentro do templo. Um lado ficavam os estrangeiros. Num lado mais próximo, ficavam as mulheres e as crianças. Não podiam entrar lá dentro. Só os homens que podiam entrar. E tinha o pátio também para homens. E para entrar tinha que estar santificado. E a mulher ainda tinha um agravante, até mesmo para ela ir no pátio, estar junto com as outras mulheres lá, se ela estivesse no período, ela era considerada impura, não podia ir lá também. Aí eu pergunto, aí vem Jesus e anuncia o evangelho, e Paulo fala assim, é para todo aquele que crê. Aí homens, mulheres, todos se convertem. Aí começou que os pontos de reuniões nas sinagogas, nas igrejas. Agora pense bem, as mulheres nunca tinham entrado numa igreja. Paulo sabia como era. Muitos homens sabiam como era, mas as mulheres não. Aí imagine só, a pessoa
pregando lá. Ah, mas por quê? Ah, não entendi. Aí, não concordo. Não, por que isso daí? É o que ele tá, olha o que o texto está falando. Assim, olha, o texto fala o seguinte: olha, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente, não é bom, fica feio. Imagine ficar conversando, falando dentro da igreja. Não é simples. Então, o que a exegese faz? Você tem que entender a parte histórica, aquilo que ele está dizendo. Ele está dizendo simplesmente isso, olha. Eu pulei um texto aqui, porque quando nós não estamos estudando todo o texto começa a falar sobre a bagunça que estava no culto, sobre línguas estranhas, profecia, uma profetizava aqui, outro lá, eles não se escutavam. Aí Paulo coloca a ordem, olha, tudo tem que ser feito com ordem e decência. E ele vem explicando, aí ele chega nessa parte também e fala o quê? Olha, também as mulheres, não fique falando no culto. Você tem uma dúvida, a hora que chegar em casa, você pergunta para o seu marido. O que o texto está falando? Hein, Elisângela? O que o texto aqui está falando, então? Por que uma mulher não pode falar no culto? Para não atrapalhar. Isso. Então, se eu tiver alguma dúvida aqui, eu chegar em casa e deixa eu perguntar para ele, por que foi explicar isso? Exato. Eu não ficar interrompendo, né, mulher? Vou passar isso para as mulheres tudinho agora. Está vendo? Vou lá na porta, vou botar os palavras na boca das mulheres. E não atrapalha? Atrapalha. Então, a exegese é isso daí, você entender aquilo que o autor quis dizer. E ele quis dizer o seguinte, olha, não converse, para não puxar atenção, para não... Um detalhe, claro, isso aqui não está escrito, mas, segundo os estudiosos, olha só, para cada 7 palavras da mulher, o homem tem uma. Então, a mulher, ela fala muito mais do que o homem. Isso naturalmente. E tanto é que quando Jesus ressuscita, quem que viu primeiro? Se fosse homem, ele ia ficar pensando, e agora? Será que eu vou? Não, a mulher já saiu correndo falar desse evento. Então, primeiro ponto. Agora eu vou trazer um outro, para os dias de hoje, a hermenêutica disso daqui. Nos dias de hoje. Então, para a pessoa, como o Pedro está falando aqui, Ruth, dá um microfone para ele. Está filmando, tá filmando, depois você pode repassar. Então, veja bem, fazendo a hermenêutica desse tema, Pedro. O pastor está ensinando agora, o pastor está ensinando sobre a hermenêutica, estudo, então vamos manter o silêncio, não só as mulheres, mas o homem também. Não, peraí, o texto aqui fala mulheres. Hermenêutica, você não pode acrescentar. Vamos manter em silêncio, mulheres, aí o homem vai prestar bem atenção que é para explicar a mulher lá em casa. E isso, se tiver alguma dúvida, vai tirar. Então, interpretando para os dias de hoje, o que significa? Ele está falando de ordem no culto. Então, não fica conversando, não puxa assunto, sabe? Não fica no WhatsApp. Não fica no WhatsApp, conversando, falando. Mas isso daí é outro ponto que é distração. Sim. Exatamente, e é isso que tem que ser feito. Por exemplo, hoje nós estamos num culto, por exemplo, é estudo bíblico, eu dou a oportunidade das pessoas tirarem a dúvida, tá bom? Mas num culto normal, o que acontece?
não pode ser feito desse jeito, uma bagunça, conversa, né? Então, ficou claro, eu tenho mais um versículo aqui para nós analisarmos, depois acaba. Sim. Isso. Agora, outro. 1 Coríntios 11, 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas a mulher, cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Agora eu pergunto, o que esse texto quer dizer aqui? Exegese. Você fala no microfone, porque está saindo na transmissão. Dá o microfone para o Peter. O texto nos pergunta se não a natureza já ensina a nós que não é uma honra para homens se ele tem cabelo comprido. Você está fazendo uma exegese ou uma hermenêutica? Não, exegese. Exegese, então você não pode falar ensina para nós. Mas, mas novamente, leia o texto aí. Mas aqui sim, mas leia o texto até o final. Ensina, outra leia. Ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Certo. Então faz uma pergunta. E ter cabelo crescido, no caso da mulher, é honroso. Então, por que ele está dizendo isso, Peter? Que o homem não pode ter cabelo crescido e a mulher não pode ter cabelo curto. Isso. Agora, no tempo lá, no passado lá, naquele tempo, porque é que o homem não podia ter cabelo comprido? Eu até pensava que usavam cabelo comprido e barba comprida, né? O homem, neste caso. Você pensava porque você está pensando nos filmes bíblicos. Talvez. Então isso mostra que o homem cortava o cabelo lá naquela altura. Então aí você vai fazer uma exegese. Qual que é a exegese desse texto que você vai fazer em primeiro lugar? Que o homem tinha que ter cabelo curto. Não. Você tem que perguntar para o texto para quem o texto está sendo endereçado. Por que foi escrito? Quando foi escrito? Você tem que achar na linha do tempo, nessa época, o que aconteceu. Então, vamos perguntar aqui. Quem escreveu isso? Paulo escreveu. Escreveu para quem? Onde era a igreja de Corinto? Como que os homens da Grécia usavam cabelo? Não, veja as estátuas aqui dos italianos. Está vendo? O cabelo, e as mulheres tinham o cabelo comprido. Então, veja bem, você tem que... Exato. Porque você tem que ver uma diferença entre o homem e mulher. E aqui fala o quê? Mas ter a mulher cabelo comprido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Como assim? Por que o cabelo foi dado em lugar do véu? Por que Paulo escreve isso? O véu daquele casamento que se usava? Não. Pergunte para o texto e vá lá para o passado. Vá lá para o passado. Cobriu a cabeça. Peter sabe. Peter está com... Era lá o texto
Mas por que eles usavam véu? A mulher tem que usar véu ou não tem que usar? Não estou entendendo. Então, exatamente, eu não estou entendendo porque vocês não entendem. Eu não estou entendendo porque vocês não entendem. Por isso que antes de você interpretar, você tem que entender por que ele escreveu isso. De novo, voltando. Onde que ele morava? Na Grécia. Agora, ele morava na Grécia. O que ele era? Grego. Não. Paulo não. Paulo era judeu. Ele era judeu romano. Agora, uma coisa importante saber. Na época, você tem que entender a época. Quem que dominava Israel? Roma. Roma tinha conquistado Israel. Israel pertencia, entre aspas, aos romanos. Ele tinha os imperadores como Pôncio Pilatos, cuidando da parte de Israel. Então, agora, na época, qual era a cultura de Israel? As mulheres usavam véu ou não? Sim. Então, a mulher judia, assim como nós vemos até muitas, na época também o mundo árabe que ali estavam, era normal a mulher cobrir a cabeça. Então toda mulher usava o véu. Só que a gente pensa que é o véu, como se falou, o véu de noiva, aquela coisa transparentinha, branquinha, bonitinha, de renda. Não é nada disso. Elas enrolavam, ficava só o rosto para fora. Agora, a mulher grega usava véu? Cabelo comprido. E o homem, cabelo mais curto. Isso era o padrão. Então, para que você possa fazer uma hermenêutica, ou seja, entender e interpretar, você tem que ir lá na história, você tem que ver como que é, o que está acontecendo lá, para que você possa contextualizar. Veja bem, a Bíblia é um livro que começa escrito há praticamente 5.000 anos, vem contando história, até os dias de hoje. E cada época as pessoas têm um costume diferente. Agora, ele diz aqui, olha, ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Então ele está dizendo assim, olha, vocês, mulheres que estão aqui na igreja, vocês não precisam usar o véu, porque Deus deu o cabelo, esse cabelo comprido para vocês, do homem, entende? É isso. Agora, se você então tiver um cabelo curto, então que use o véu. Por que use o véu? Para se diferenciar. A mulher, tá? É feminina, é mulher. E a Bíblia fala muito da diferença de roupa, né? Roupa de homem e roupa de mulher. Então, você está segurando o microfone, tá aí, ó, em cima. Não aqui, não aqui. Isso, segure aí. Então, é isso que é importante. Sempre que você for ler, você tem que primeiro, antes de querer interpretar o texto, entender para que foi escrito, quando foi escrito. Tá? Agora, fazendo uma exegese disso nos dias de hoje, o que você entende? Hermenêutica, desculpe. Uma hermenêutica. Nos dias de hoje. Homem, ser homem, mulher, ser mulher. Não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso? Mas se for ver os dias de hoje, tem homem que tem cabelo crescido. E tem mulher que tem cabelo curto. Tanto é que tem corte de cabelo que chama alá homem, que é bem curtinho. Então é pecado. Não, está escrito aqui. Não, mas eu vou trazer os dias de hoje. Não, trazendo para os dias de hoje, é pecado. Gente, olha o que está escrito aqui.
Então eu tenho que entender primeiro o texto. Olha o que Paulo falou. Se alguém quiser ser contencioso, quer dizer, que insistir em fazer isso, ele fala assim, ó, nós não temos tal costume. E isso eu tenho que entender. Ele está falando de um costume da época. Então, se lá na igreja lá, vamos supor, está todo mundo acostumado ou ter cabelo crescido ou usar véu, você tem que também usar isso de acordo com o costume para não escandalizar. Todo mundo desse jeito. Eles estão cuidando por quê? É como para nós aqui, nós não temos, aproveitando um contexto aqui, como que hoje o homem usa calça comprida, mulher também usa calça comprida. Né? Antigamente, eu lembro nas nossas igrejas, a mulher não podia usar calça comprida, porque era pecado. Mas hoje se contextualizou dizendo o seguinte, peraí, tem calça comprida de homem e calça comprida de mulher. Você entende? Então, a vestimenta hoje, você não está usando, o homem não está usando uma calça comprida que pareça uma mulher. Entende? Então, a questão, o que é? Eu tenho que trazer para hoje, entender o que é costume e o que eu vou poder trazer para hoje. Então, quando o texto fala, olha, eu não tenho tal costume, não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Todas as igrejas de Deus, veja bem, nós estamos falando da Grécia, daquela época ali, eles não tinham esse costume. Hoje, as igrejas têm outro costume. Tem lugar que o homem não pode usar barba. Tem igreja que homem não tem, não dá. Eu lembro, o irmão chegou na igreja com a coisa, mas é costume. Aí é que está, existe costume. Outra coisa eu tenho que entender, mesmo no meio dos judeus, tinha o livro dos costumes e o livro das tradições. Lembra que Jesus, quando ele está com a mulher de samaritana lá, ela diz assim, não é costume que os judeus venham conversar, é costume. É costume. Mas Jesus, ele vem quebrar costume, tradição, sabe? Ele, doutrina, sabe? Ele mudou, ele mostrou que o amor está acima de tudo. Então, eu tenho que primeiro entender o que o texto falou na época. Aí depois eu vou contextualizar o texto. Então, o que eu posso entender nesse texto? Eu posso entender o seguinte, olha, vou trazer para os... Exato, vou trazer para os dias de hoje. Qual é o costume nosso aqui hoje? Exato. Exato, você vai numa igreja X, como que é o costume? Gente, é o costume deles. Tá assim, é respeito. E é isso que Paulo está dizendo, é questão de respeito. Então, pode ver, o cerne da mensagem não muda, que é o respeito, só que é um respeito diferente. Outra coisa, nós vemos aqui no nosso meio, não é costume, por exemplo, que as mulheres usem mini saia, principalmente vindo na igreja. Entende? Em canto nenhum. Então, não é costume, mas tem uma parte bíblica que também fala o seguinte, que tudo tem que ser feito com decência. Você tem que vestir-se de uma forma decente, que não cause escândalo. Então, por véu, não por véu, se para nós hoje não faz diferença, tem outras coisas na vestimenta que faz diferença. Amém? Chegamos ao fim. Vamos orar. Mas deu para entender, Pedro, o que como é importante você, antes de trazer a interpretação, entender para quem, por quê, onde, que o autor ele está escrevendo esse texto. E por que eu estou usando esse texto hoje? Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. No próximo culto,
Hum?